Estou de volta com o nosso Vida Melhor, quero a sua atenção. Se você ligou a televisão porque soube que a gente ia falar sobre síndrome do pânico, a gente começa esse assunto agora. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a síndrome do pânico atinge 280 milhões de pessoas em todo o planeta. Esse tipo de transtorno de ansiedade desencadeia um grande medo de que algo ruim irá acontecer, mesmo que não haja motivo ou sinais de perigo. Muitas vezes é o coração que dispara, as pessoas são levadas com muita pressa para o pronto-socorro, enfim. Isso acaba comprometendo a qualidade de vida, tirando a pessoa de algumas situações sociais, porque elas têm medo, inclusive, de passar mal no meio do dia a dia e, às vezes, até se afastam do trabalho. Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse transtorno, eu recebo o Dr. Márcio Guirard Soeiro de Souza, que é psiquiatra, especialista em transtorno do humor do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Está sempre aqui para nos ajudar e hoje eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Muito obrigada por ter vindo, viu? Um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, Cláudia, por ter essa oportunidade de falar de um tema tão polêmico, né? É verdade, tão necessário, né? Porque o número vem crescendo. Justamente por isso que é polêmico, que vem crescendo e as pessoas parecem que não conseguem o tratamento adequado, né? Sim. Aliás, ontem eu conversava com um psiquiatra que esteve aqui no programa, a gente estava falando de comorbidade na dependência química, exatamente sobre isso. A psiquiatria, ela é muito no teste, né? Ela tem que ser, assim, o remédio certo na dose certa, né? Isso pode ser um complicante, não? É muito personalizada, porque o remédio que funciona necessariamente para mim não funciona para você. E a dose que me faz remitir totalmente dos sintomas é uma e para você outra. Por isso então, que não dá para a pessoa se automedicar, nem ficar no ouvido, no papinho da amiga, na indicação. E nem pegar o remédio do vizinho, da mãe, do irmão. A coisa mais séria do que a gente imagina. Exato. Vamos lá, o que é síndrome do pânico? Bom, a síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade. Então é da família da ansiedade. Só que o que acontece? Ela tem um subtipo de especificidade de sintomas que são sintomas físicos de ansiedade, ou seja, a pessoa somatiza no corpo sintomas agudos de ansiedade que a faz acreditar que ela vai realmente perder o controle de alguma situação ou ter uma sensação de morte iminente, de sufocamento, de perda de controle, eu acho que é a melhor palavra para isso. E isso se apresenta em crises, são crises agudas que vêm e são extremamente assustadoras, porque a pessoa realmente ela não sabe o que está acontecendo, ela nunca experimentou aquilo. E com a cronicidade que isso vai acontecendo, a pessoa começa a ter a sua vida restrita, porque ela tem medo de ter essa crise na rua ou no ambiente social e passar mal e não saber o que fazer, né? E pode, de fato, ser perigoso, né? Se ela está dirigindo. É claro. Né? Num avião, já pensou a dificuldade de ter uma crise dessa no meio de um voo mais longo? Agora, isso tudo é uma percepção da mente ou essas ações no corpo, elas estão acontecendo? É uma percepção realmente de que tem uma coisa muito grave acontecendo, mas é uma percepção que extrapola a realidade, mas é baseada em sinais do corpo. O coração dispara, a respiração fica mais curta, são sinais que realmente o corpo emite. Mas digamos assim, que são os sinais de alerta do corpo, só que eles estão desregulados. É quase que um carro que começa a acender um monte de luz, de que tem várias coisas erradas no motor do carro, só que na realidade não tem necessariamente. Só que está tudo desregulado e o cérebro percebe isso e emite um sinal de alerta. Você disse ainda há pouco que faz parte de um distúrbio da ansiedade. Isso. Então começa com uma ansiedade? Começa. Não existe uma síndrome do pânico sem um histórico. Isso é muito importante. Ninguém começa com a crise do nada e antes estava bem. Isso não existe. A pessoa tem uma evolução. E essa evolução geralmente é uma ansiedade crônica, que vai se intensificando, uma circunstância mais complicada, e aí vem a síndrome. E é importante também ressaltar que essa síndrome é muito comum relacionada ao uso de substâncias, de drogas ou álcool. A gente falou sobre isso ontem e o psiquiatra disse também, que ontem a gente estava tratando de comorbidades e ele falou que a síndrome do pânico é uma das comorbidades que podem vir com o uso Tanto do álcool é que a primeira dica que eu vou dar aqui, não existe um bom tratamento de síndrome do pânico, a pessoa não remite 100% se ela continuar usando uma droga. Por exemplo, maconha. A pessoa usa lá de forma esporádica, enquanto ela não parar totalmente, ela não remite. Ela não fica bem mesmo. Por mais que o remédio seja bom, alguma coisa assim. Ela pode voltar a ter crises. Ela continua tendo crises.
Ok. Então, esse já é um ponto importante aí que você precisa, inclusive, divulgar. Eu gosto muito do conhecimento pra gente bater papo, né? E contar pros amigos, porque assim a gente vai ajudando um ao outro. Claro. Né? Isso é muito importante. Agora, então ela nasce na ansiedade, mas ela pode nascer de outras formas? Fundamentalmente é da ansiedade ou de um uso de substância mais... Estresse, por exemplo. É claro. E também a comorbidade dela com depressão, já que a gente está falando de comorbidade, é altíssima. É muito comum a pessoa ter um quadro de ansiedade mais crônico e a ansiedade leva a um desgaste, porque ela exige que a pessoa funcione com um gasto maior de energia. É pânico, é preocupação excessiva com as coisas. E o que acontece quando a pessoa gasta mais energia do que tem? A longo prazo ela deprime. Então é muito comum esse jogo do pânico estar presente com a depressão. Então é uma coisa sempre a ser investigada. Então tem que se tratar os dois problemas ao mesmo tempo. Ok. Senão a gente não tem uma boa solução. A gente tem visto aí crianças, desde muito cedinho, sendo diagnosticadas com síndrome de ansiedade, de hiperatividade, déficit de atenção. Essas crianças, elas podem ter síndrome do pânico? Sem dúvida, sem dúvida. Criança pode ter síndrome do pânico? Podem evoluir para uma síndrome do pânico mais completa, porque a percepção da criança que ela está passando mal, isso não acontece em uma criança de 4, 5 anos de idade. Isso vai acontecer mais na frente, quando ela tiver realmente essa percepção. Mas a evolução, como eu falei, de um pânico, ela geralmente tem uma história. A pessoa, o médico tem que investigar essa história para tentar melhor tratar a crise atual. Enquanto ele não identificar propriamente o que aconteceu antes e fornecer um tratamento adequado para isso, ele não vai conseguir resolver o problema. As crises vão continuar acontecendo. Ok. A gente tem visto também adultos muito mais estressados do que antigamente, né? A própria vida moderna, ela está exigindo muito, a gente tem que estar atento demais, né? É conectado o tempo todo nas redes sociais e isso gera uma ansiedade maior. Isso é um risco? Sem dúvida nenhuma. Eu diria que os dois combustíveis para a síndrome do pânico são estresse, né? E o uso de substâncias, seja álcool, drogas, alguma coisa assim. As duas coisas que desencadeiam, né? Com base na ansiedade. Né? Mas bota essas duas coisas a mais, a ansiedade, mais estresse ou alguma substância ilegal, dá crise. Okay. Fato. E como é que é o tratamento da síndrome do pânico, doutor? Curiosamente, o tratamento da síndrome do pânico ele é muito parecido com o tratamento da depressão em si. Tá? É com base de antidepressivos e não, de novo, Rivotril, Lexotan, Diazepam, esses calmantes, eles são só para abortar a crise. Tira a pessoa da crise, mas não é tratamento que cura, não é tratamento que regula. O tratamento que regula é antidepressivo. E antidepressivo em doses bem adequadas, eu quero dizer com doses consistentes. A gente vê muito, eu atendo muito paciente que vem de outros médicos com crises repetitivas, de pânico que não acaba, o que gera a ideia errônea de que não tem cura. Doutor, eu tenho anos e isso não resolve. Daí você vai ver, ele está usando uma dose ridícula de um antidepressivo, ele não está otimizado, não resolve totalmente. É mais ou menos como se uma pessoa tem uma febre, de uma dor de garganta, e é prescrito para ela um antibiótico, que ela tem que tomar de 8 em 8 horas, mas ela está tomando uma vez por dia. Não vai curar, né? Aqui no pânico é a mesma coisa, enquanto não tiver uma dose otimizada, não cura. E são os mesmos remédios que a gente usa para depressão. Uma vez tratado, curado, ele não vai ter outra crise. Ele pode não ter nunca mais uma crise. Ele pode não ter, mas esse pode não ter se baseia num bom tratamento, é claro, no tratamento do estresse e mais, no tratamento de medidas psicológicas que ajudem o indivíduo a trabalhar táticas para lidar melhor com os problemas da vida dele, para ele não cair no buraco de estresse novamente. E mais, saindo longe de qualquer tipo de substância que possa acelerar o coração e dar mais adrenalina. Perfeito. Eu tenho aqui já várias perguntas, vou até chamar para você também, que não mandou ainda mandar, no 11 9 50 45 18 40. Eu vou começar com elas porque assim a gente ajuda quem está Claro. em casa. A Fátima, ela é de Recife, ela gostaria de saber se o pânico que ela sente ao ficar presa no elevador, se é pânico. Ela diz, eu passo muito mal, tenho a sensação de que vou morrer. Também não gosto de ambientes fechados, avião nem me imagino voando. Poderia me dizer se tem algo que eu possa fazer para melhorar isso? Isso é muito parecido com pânico, mas não é o pânico. Isso são fobias. Fobias também é da família, elas são da mesma família dos transtornos de ansiedade, mas é diferente do pânico em si, e necessariamente a pessoa não precisa estar num ambiente fechado, numa situação específica para acontecer. O pânico em si, ele é espontâneo.
ele acontece de uma forma muito... sem necessariamente um quadro específico como um elevador, um avião. Pode não estar ligado a nada. Pode. Eu posso estar aqui, por exemplo, apresentando o programa e de repente começar a bater meu coração forte Exato, e eu entrar em crise, exato. é isso? O que ela está me contando precisa de um fator específico. Mas, de novo, o tratamento é muito parecido. Tá. São as mesmas ferramentas que a gente usa. Ok. A Lene Monteiro, ela é de Santarém, lá no Pará. Como diferenciar os sintomas de síndrome do pânico da depressão? Eles são completamente diferentes, né? Completamente diferentes. Mas eles podem existir na mesma pessoa, né? Enquanto o pânico são sintomas urgentes, tem muitos sintomas também de pânico que a gente fala que são sintomas hipocondríacos. A pessoa imagina que está com uma doença e não está, e isso leva ela a ter aquela crise de falta de ar, de achar que está passando mal, né? Mas, enquanto isso, os sintomas de depressão têm a ver com humor. É ter pensamentos ruins, é ter um humor mais frágil, é ter um certo pessimismo com relação ao futuro, tem a ver com baixa energia, e isso pode estar na mesma pessoa, o que é uma combinação terrível. Ter pânico e depressão ao mesmo tempo é uma combinação que leva muitas pessoas até a pensar em suicídio, de tão grave que é. Precisa procurar ajuda, tem que se levar a sério, tá? Procura um psiquiatra. A Aline, de São Lourenço do Sul, querida, um beijo, Aline. Ela gostaria de saber assim, ela fala: gostaria de saber por que tenho tanto pânico de viagem se nunca sofri nenhum acidente. Cada vez que tenho que viajar, fico agitada, minha pressão sobe, meu coração parece que vai sair pela boca. Isso é pânico ou crise de ansiedade? Isso é ansiedade, é como a gente falou, é importante diferenciar o pânico em si da ansiedade, tipo fobia. Fobia de avião, fobia de pegar uma estrada, existem fobias muito específicas, o que é diferente do pânico. Mas os dois são tratados com o mesmo tipo de remédio. Ok. A Deralda Vieira, ela fala de Goiandira, em Goiás. Ela fala: há mais ou menos 2 anos, a minha irmã Esmeralda acordou no meio da noite passando muito mal. Ela dizia: meu coração tá parando, ele vai parar. Corremos com ela para o hospital da cidade vizinha, pressão 26/10. Foram realizados vários exames e nada de anormal foi constatado. Após esse acontecimento, ela tinha medo de dormir, ficar sozinha, nem pensar. Ela imaginava que ia passar mal e saía para a rua. Só de ver as pessoas, ela se sentia melhor. A síndrome do pânico faz a pressão subir mesmo? A síndrome melhora sem tratamento? Porque ela disse que melhorou. Então, é muito comum realmente a pessoa ter uma crise de hipertensão durante uma crise do pânico, porque é uma crise que leva a todos os mecanismos de emergência do corpo a dispararem. A pessoa fica mais tensa, ela fica alerta, ela fica agitada, e tudo isso leva a pressão a subir, porque é tipo uma reação primitiva do corpo, de fuga e luta, sabe? Então é comum, mas não quer dizer que ela tenha pressão alta no momento fora da crise. Então não se faz diagnóstico de pressão alta durante uma crise do pânico, se faz quando a pessoa está bem, está calma, está em casa, e aí se mede a pressão, né? Então é muito comum isso acontecer, mas não quer dizer nada de mais complicado que isso, não. Tá, joia. A Anaílde, do Rio Grande do Norte, ela diz: não consigo dirigir, sempre que pego no volante do carro fico trêmula, muito nervosa e não consigo. Como faço para perder esse medo? Isso é uma fobia, né? Fobia, exatamente. Aí existem terapias até específicas, né? Isso, tem até terapias de psicólogo, né? Terapia de exposição a pequenas fobias que te ajuda a lidar melhor com isso, que às vezes até melhora até sem remédio. Mas o pânico em si só melhora com remédio mesmo. Ok. Gente, é muito importante prestar atenção nessa diferença. Síndrome do pânico é diferente de medo, tá? A gente está falando de sensações de morte iminente, né? De coração disparado, algo que acontece independente de circunstância. Isso. Quer ver? Tem uma pergunta aqui muito interessante que eu acho que vai esclarecer para muita gente também. A Gilceia de Angra dos Reis, ela fala: minha filha teve síndrome do pânico 3 anos atrás. Foi terrível e a família adoeceu junto com ela. Eu penso que essa doença é como a depressão, são doenças da alma. Ela fez tratamento, agora está curada. Minha pergunta: ela pode ser desencadeada novamente? E o que a família pode fazer para não deixar que isso aconteça de novo? Uma vez que a pessoa teve, obviamente que a chance dela ter no futuro existe, se ela não tomar as devidas precauções, de lidar melhor com os próximos episódios de estresse que ela for enfrentar na vida. E a gente fala de mecanismos como é que se fala? De manejo, realmente. Estratégias, essa que é a palavra, né? Isso, realmente, o papel de uma psicóloga é fundamental para ensinar a pessoa que o caminho A não deu certo, vamos tentar o caminho B ou o caminho C, né? Mas é óbvio que, dependendo do que acontecer na vida dela, ela pode ser exposta a situações de estresse muito agudas que podem vir a desencadear um pânico. Mas o pânico, ele é tratado, é manejado e pode ser controlado e curado.
Se a pessoa for exposta a outra situação, pode reaparecer? Pode. Assim como a depressão, a pessoa pode ter episódios ao longo da vida. Então, essa ideia necessariamente que o pânico é uma doença crônica, que não tem tratamento, a pessoa tem que tomar remédio pro resto da vida, isso é uma informação muito útil. Necessariamente não se aplica, né? Não é a regra desses casos. Aliás, me chama sempre a atenção quando eu te vejo, me lembro de uma vez que você veio aqui, que você também disse que tem gente que toma remédio de depressão há anos, né? Quase que a vida inteira. E aí você falou que depressão tem cura, tem que acertar o medicamento. No pânico é a mesma história, né? Às vezes a subdose, a medicação que não está adequada, faz com que a gente tenha uma ideia errônea de que a doença é crônica. Não tem o que fazer, porque eu estou tomando essa dosinha pequenininha. Ela faz com que eu fique mais ou menos. Paro com essa dosinha, tem crise. Mas não é para ficar com uma dosinha, é para ficar com uma dose boa e a pessoa ficar realmente curada. É para se sentir bem. Isso, e uma vez ficando bem por um bom tempo, dá para tirar o remédio. Perfeito. Agora, ficando meia boca, não dá para tirar o remédio, não. né? Por isso é que a gente fala, busque o médico, vai de novo, faz uma reavaliação, não dá bobeira, a tua vida é preciosa, cuida dela. Dr. Márcio Guerrard Tissoeiro de Souza, ele tem um site muito bacana, com muita informação, que chama Progruda. Entra lá, www.progruda.com. E o telefone para você ligar, bater um papo, 11 30 45 14 74. Eu tenho certeza que você vai ser ajudada. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Precisa voltar rápido pra gente falar tantos assuntos que envolvem a mente que a gente quer aprender, né? Depressão, suicídio.